É, mó astral, né? Olha só, as negociações não param no futebol brasileiro, então eu vou para a redação do Esporte em São Paulo com o simpático Pedro Rocha para nos atualizar das últimas negociações. É com você, Pedrão. Salve, Escobar, tudo bem? Feliz ano novo pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Já tem torcedor que tem amor garantido pra temporada de 2024. Wagner Love, o atacante experiente de 39 anos, acertou com o Atlético Goianiense e vai disputar a Série A pelo clube esse ano. Tem reforço de peso chegando no Internacional. O time negocia com o colombiano Santos Borré, que estava no Werder Bremen da Alemanha. Desejo de vários clubes aqui no Brasil. Ele está muito próximo de ser o novo reforço do Colorado. Ano novo, time novo. Neste momento, Everton Ribeiro é um jogador sem clube. O contrato dele com o Flamengo acabou ontem. O Everton desperta o interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Então, vai agitar muito a central do mercado, o mercado de transferências nessa semana. Pelo que a gente pôde apurar, Internacional e Bahia têm conversas para contratar o jogador. Everton Ribeiro, que joga muita bola. Vasco tem o seu primeiro reforço para a temporada de 2024. O zagueiro João Vitor, revelado pelo Corinthians, estava no Benfica de Portugal. O Vasco vai pagar 32 milhões de reais para tê-lo em definitivo. O Vasco também tem interesse na contratação do atacante Wesley, do Cruzeiro, que viria por empréstimo de uma temporada para São Januário. O Corinthians está pertinho de contratar um jogador de Copa do Mundo, o zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, negociação de 26 milhões de reais. O Corinthians também tem interesse no meio argentino Rodrigo Garro, do Tajeres, de 25 anos. O Corinthians só espera o seu novo presidente assumir o clube nos primeiros dias de janeiro para oficializar, sacramentar esses dois acordos. Mas, Escobar, ninguém está gastando mais nessa janela de transferências do que o Flamengo, né? Depois de anunciar a contratação do uruguaio De La Cruz, agora o time quer dois jogadores do Bragantino, o lateral Juninho Capixaba e o zagueiro Léo Ortiz. E para isso, o Flamengo pode pagar até 60 milhões de reais para ter esses dois jogadores, mas o time de Bragança Paulista faz jogo duro para liberar os atletas. Bragantino que estará na Libertadores da América de 2024. Final de ano, vindo para 2024, todo mundo faz as resoluções de ano novo, né? Que tal trocar São Paulo por Rio de Janeiro por São Paulo? Deixando de lado a rivalidade sadia entre as duas cidades, é o que pode acontecer entre o Fausto Vera, volante argentino do Corinthians, que não tem tido muito espaço com o Mano Menezes, e o Thiago Maia, volante também do Flamengo, que é um jogador que agrada muito ao técnico do Corinthians, o Mano Menezes. As negociações ainda estão no estágio inicial, mas tem tudo para esquentar nos próximos dias e fica bom para todo mundo, né, Escobar? Sai de São Paulo, vai para o Rio, sai do Corinthians, vai para o Flamengo, gigante por gigante. Por exemplo, né, dívida referente à gestão passada, né, e não ao atual presidente, o presidente eleito, que ainda não tomou posse, o Augusto Melo. Né, ainda é dívida do Duílio Monteiro Alves. Mas a dívida é do clube, né? A dívida é do clube. A dívida é do Corinthians. O Corinthians é que tem que pagar. Essa dívida do Fausto Vera é de 5 milhões de dólares, que o Corinthians ainda não pagou. E por que é importante falar dessa dívida? Contra o Rojas ameaçou também entrar na cobrança, né? Ontem o Rojas ameaçou por causa de direitos atrasados, direitos de imagem atrasados, a entrar na justiça contra o Corinthians, a denunciar o Corinthians na FIFA, enfim, a acionar o Corinthians na FIFA. O Rojas, que inclusive não deve ficar no Corinthians. Mas por que é importante falar dessa dívida do Fausto Vera? Porque o Fausto Vera está envolvido numa negociação com o Flamengo. O Corinthians está tentando trazer o Thiago Maia para cá e está tentando botar o Fausto Vera como moeda de troca. Só que o Corinthians ainda não pagou o Argentino Júnior. Quer passar a dívida para frente. Como é que você vai passar a dívida para o Flamengo? Né? Então hoje uma pessoa ligada ao Flamengo me falou, olha, essa troca está sendo negociada, só que ela não é tão simples quanto parece, porque justamente essa questão da dívida do Corinthians, ela está pegando... Eu vou te dar um negócio que não é meu. Não, exatamente. Como troca. E como é que fica? Thiago Maia viria para o Corinthians, Fausto Vera iria para o Flamengo, mas acontece que o Corinthians ainda não pagou o Fausto Vera. É duro, né? É complicado, porque como é que você vai... Eu não entendo essas negociações do futebol, sabe por quê? Como é que você pode inscrever um jogador sem ter pago para trazer esse jogador? Então, você não paga e traz. Você traz e depois vai pagar. Então, não paga. É isso que dá margem para esse tipo de coisa acontecer. Agora, como é que o Flamengo vai aceitar um jogador que vai no lugar, em troca, num negócio com o Thiago, se o Corinthians não pagou esse jogador? Enquanto o Corinthians não quitar essa dívida do Fausto Vera, como é que vai colocar esse jogador
numa transação. E é um jogador que não interessa mais para o Corinthians, né, Cereto? Não interessa Fausto mais. Vera não interessa mais para o Corinthians. Não interessa Então é um problema, porque você não vai pagar um jogador que não te serve e se você não pagar, você não consegue nem usá-lo para troca. Então é mais uma confusão que a gente vê nesse fim de ano que o Corinthians está envolvido. E né? não é uma dívida pequena, né? 5 milhões de dólares. Falando em 5 milhões de dólares. 25 milhões. É uma dívida Que alta. viabiliza o negócio. Você tem um Totalmente. presidente que está assumindo, que precisa remontar o time, tentando se livrar de alguns altos salários. E aí você pega um pepino desse. O Augusto vai ter que fazer muita ginástica. Tem uma outra coisa que é aquela negociação do estádio com a Caixa Econômica. Tem a dívida que o Duílio assumiu e diminuiu a dívida, mas deixou um monte de coisa por pagar. Né? Porque você pega direito de imagem, pelo que a gente estava conversando fora do ar, não é só do Matias Rojas. O que eu acho É de muito muitos grave. outros jogadores. Aí você Até tem agosto estava 80 milhões. 80 milhões. Nós estamos. É um buraco enorme. Pô, a gente não 80 fala, milhões de não dívida. consegue falar de uma contratação, cara. E aí De um você. reforço, que é o que as pessoas querem ouvir. A gente quer dar boa notícia, mas não tem, cara. Só vem tijolo. São Paulo, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, renovou com o Luciano, renovou com o Lucas. Palmeiras está vendendo o Arthur, está se mexendo. Aí O Corinthians não consegue. O Santos montou um time novo. Você não consegue dar uma boa notícia, cara. E não somos nós que estamos falando. Essa vergonha é pública. O cara colocou na internet um presente de clube. Isso tem um custo para a imagem. Ou os caras já não ligam mais para a imagem. Aí tem a questão da FIFA, né? Que pode entrar nisso. É o tal do transfer ban, né? Transfer ban, aí você fica proibido de contratar jogadores. Pô, 6 meses, né? Chega de ser o gancho. chega. Mas aí, nesse caso aí, eu não sei se mais de um entrasse, isso aí acumula, se vai junto. Porque o Rojas também está ameaçando. Também está ameaçando e ficou sem clima também para ficar no. Não joga mais lá. Não joga mais no Corinthians, né? Imagina ele entrando em campo, a torcida vai falar o quê pro cara? Embora ele esteja com todos os direitos do mundo de cobrar o Corinthians, né? Porque uma coisa a gente tem que saber separar. O fato dele, inclusive, não ter jogado nada no Corinthians, mas ele tem o direito de cobrar aquilo que lhe é devido. E no momento em que o Corinthians tenta a contratação tentou a contratação do lateral do Estudiantes de La Plata, o Leonardo Godoy perdeu essa contratação para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ofereceu uma oferta melhor para o Leonardo Godoy do que o Corinthians. Em outros tempos, talvez fosse mais atrativo jogar no Corinthians do que no Atlético Paranaense. Hoje não é. Né? O Atlético Paranaense oferece uma estrutura melhor do ponto de vista financeiro para fazer a proposta para o jogador. Fez a proposta para o Rolaiser, também do Estudiantes de La Plata. O Rolaiser está indo para o Benfica. O Corinthians também perdeu essa proposta. O alemãozinho, bom de bola, né? Bom de bola. Então o Corinthians está tentando fazer propostas na América do Sul, mas está tomando negativo. Mas depois de um berro desse, de um berro, isso é um alerta. Ó, não vendam porque os caras não pagam. E os Meu caras Deus do conversam. céu, velho. O jogador, antes de acertar, ele liga pro cara, fala, meu, e aí, como é que tá? O cara fala, não vem, que é fria, velho. Aí Ou o cara faz não tudo vem. no CLT. E olha, normalmente é difícil você ver um presidente de clube vir falar dessa maneira, em público. É muito raro, é que o negócio... Você imagina o que isso significa no orçamento do clube, dele. Você vende um cara, são 5 milhões de dólares, cara. Não é pouco Porque no dinheiro. futebol parece que 5 milhões de dólares não é Não, nada. mas o Né? futebol argentino hoje Não, é mas uma o futebol grana. argentino, não estamos falando do é outra Real Madrid. realidade. Pô. Outra realidade até com relação ao futebol brasileiro. Até com relação. Exatamente. A América do Sul é outra realidade, é completamente diferente da Europa. Pô, é uma bala, velho. Você vende o cara, você faz um baita negócio, espera, o tempo passa e o dinheiro não chega. E é engraçado que o Corinthians fez 2 apostas, com o Rojas e com o Vera, para comprar e vender. Sim. O Rojas é um pouco mais velho do que o Vera, né? Que o Fausto Vera. Mas comprou para pensando em fazer dinheiro, né? E não está fazendo dinheiro, não vai fazer dinheiro. Não, fez dívida, né? Fez dívida, não pagou porque- e com certeza essa dívida vai aumentar, né? Pô, Vai aumentar. eu fico pensando que hora o Corinthians vai começar a trazer boas notícias para o seu torcedor. Em que momento? Se imagina que no dia 2 de janeiro, pelo menos a expectativa da diretoria, quando vai acontecer a posse do presidente novo, o Augusto Melo, a expectativa dessa nova diretoria já é apresentar alguns reforços. Mas ou essa diretoria está trabalhando muito silenciosamente, né? Que é muito difícil no futebol Que é alguém ser muito surpreendido. difícil. Não acontece. Ou esses reforços não vão aparecer na medida em que a torcida gostaria que acontecesse. Né? Eles podem até ter um silêncio aqui, né? Trabalhar em silêncio, não divulgar nada, fechar as fontes e tal. Mas fora,
Se você fecha um negócio lá na Argentina, por exemplo, Cara, vai vou ser falar. divulgado, vai ser divulgado. Vendemos o jogador vai embora. Não tem jeito. Então, eu acho que não vai ter muita novidade no dia 2 do Corinthians, não. Não estão conseguindo, porque a dificuldade é financeira. Se você não tem dinheiro, não apresenta, não consegue pagar o jogador para trazer, e ainda mais com uma entrevista como essa, A bomba estourando aí, fica mais difícil. fica muito mais difícil o mercado para o Corinthians. O que me assusta é o discurso da esperança. É. Parece que estão ganhando tempo e vai empurrando, vai melhorar, vai ser diferente, não vai. Cria uma expectativa, uma frustração em quem espera algo que é muito grande, cara. E Agora, é perigoso. quando o Augusto ganhou, ou quando se candidatou, ele já sabia que o buraco era enorme. Ele não esperava chegar num lugar maravilhoso, cheio de possibilidades, com o cofre cheio. Ele já sabia que ia ser. Talvez ele não soubesse o tamanho. E agora ele tem essa realidade. E talvez por isso essa dificuldade, essas negativas dos jogadores argentinos. E agora, no mercado argentino, pelo que está se mostrando, deve se fechar mesmo para ele. O mercado sul-americano fica apertado. Fica apertado. Vai ter que buscar onde? Salve nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal Giro do Timão. Antes de passar as informações de hoje, peço que dê sua curtida e se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificação para chegarmos à meta de 210 mil bandos de logos aqui no canal. E também comente e cachorro a notícia de hoje. Dito isso, bora pro vídeo. O Corinthians segue focado na construção do elenco visando a temporada de 2024. Dessa forma, a equipe de Itaquera acertou os salários com o atacante Gabigol, do Flamengo. Agora, o time paulista busca um acordo com o rubro-negro para concluir o negócio. O acordo de Gabigol com o Corinthians é um salário de aproximadamente R$2 milhões por mês e contrato de 2 anos. A negociação está em andamento e pode ser concluída e os dois clubes terão outras conversas para tentar o desfecho. A informação é do jornalista Michael Rincon, conhecido pelas notícias de transferências nas redes sociais. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. A equipe rubro-negra deseja vender o centroavante, mas busca manter a negociação em sigilo para não gerar repercussões negativas na torcida. Ainda segundo informações do jornalista Michael Rincon, Flamengo e Gabigol têm uma história repleta de conquistas. Isso porque o centroavante chegou ao clube rubro-negro em 2019 e conquistou 11 títulos no total, sendo 3 campeonatos cariocas, 2 Copas Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Nas últimas 3 finais da Copa Libertadores da América, Gabigol marcou todos os gols do time rubro-negro. O mais querido venceu 2 edições contra o River Plate, Argentina, e Atlético PR. No entanto, na última ocasião, o time foi superado pelo Palmeiras. Gabigol é o principal alvo do Corinthians Gara 2024. Dessa forma, a torcida corintiana abraçou a causa e continua pedindo a contratação do centroavante rubro-negro nas redes sociais. Contudo, para concretizar isso, ainda falta um acordo entre a equipe paulista e o Flamengo. Caso tenha chegado até o final do vídeo, comente Vai Corinthians para eu saber que você está acompanhando até o final. E deixando lembrado, irei deixar a fonte da notícia na descrição deste vídeo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, fui!